Por quê? Porque é competitividade, porque ser melhor que o outro, ser melhor. E Satanás queria ser melhor do que Deus. Um ser de luz perfeito, a irmã leu ali, que ele morava entre pedras afogueadas, ou seja, afogueadas é uma metáfora de tão brilhante, né? A Bíblia relata como é o céu. Em Apocalipse fala que lá não precisa nem de estrela nem de lua, porque a própria glória de Cristo ilumina. Ou seja, ele num lugar tão iluminado, tão brilhante, de pedras preciosas, de todo tipo de riqueza que pode ter. Não, mas isso que não está bom ainda. Não está bom. Eu quero algo mais. Né? Ingratidão. É olhar para o outro, aquela coisa de, né, de que as pessoas falam assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho. Tem pessoas que têm inveja até da igreja dos outros. Está aqui e fica lá, mas na igreja do fulano tem isso, aqui não tem. Na igreja do fulano tem não sei o quê, aqui não tem. E aí eu vou lá para a igreja do fulano lá, porque lá tem isso, tem aquilo outro. Não é porque está querendo servir a Deus, não é porque tem inveja do que os outros têm. Tem inveja do que os outros têm. Não consegue ter gratidão onde está, não consegue servir onde está, mas está sempre aqui, mas está com o olho no terreno do outro. A grama do vizinho é mais verde, mas não sabe que trabalho que teve o vizinho para fazer com que aquela grama ficasse verde. Né? Muitas vezes o invejoso ele quer alcançar o patamar do outro, mas não quer pagar o preço que o outro está pagando, né? Não quer. É bonita a sua casa, né? A sua casa grandona, 3 andares, tal, mas eu fico admirado com sua casa, olhando aquilo tudo ali, mas eu quero mesmo dormir até 11 horas. Não quero acordar às 5 horas da manhã, igual o Alves acordou tantas e tantas vezes na sua vida, tantos anos, até conseguir o que ele conseguiu. É só olhar para aquilo lá. Né? Que destruição, irmãos! Conta-se uma história que tinha um senhor deitado numa rede, o outro passou assim. Cuidado, hein? Preguiça é pecado. Ele falou assim, inveja também é. Não é? Verdade? Pois é, velho. Pastor, Bato ele. Trabalhar não. Ruim, quando se tratando de família, né? Que às vezes, depois que você amadurece na sua vida, que você vai perceber uma pessoa na família tão próxima de você, e você vai estar percebido. Esses sentimentos, a inveja, a cobiça, o ódio, a traição, são sentimentos que atacam muito mais as pessoas que estão mais próximas de nós. São as que atacam, né? Porque até os nossos inimigos a gente já espera que eles já não gostam da gente mesmo. Pessoas distantes você já não tem contato. Mas esses sentimentos assim são de proximidade, são de pessoas que estão próximas da gente. Né? Então a gente precisa estar sempre orando, vigilante, né? E pronto também para se defender de ataques tais como esses, né? A gente precisa estar protegido debaixo da graça do Senhor, né? Nós não podemos desmerecer os ardis de Satanás, porque os planejamentos de Satanás, os seus planos são tão grandes, ele consegue convencer tantas pessoas que vão levando, tantas pessoas não são levadas. Quando a gente olha aqui, por exemplo, vamos ver aí, por exemplo, Gênesis capítulo de número 3, versículo 3 a 6, que diz aí. Não bastasse o Lúcifer, o anjo de luz que estava diante de Deus, pecar contra Deus com a sua inveja, com a sua cobiça, ele é jogado por terra, e ele vem aqui e não sossega não. O que ele faz aí? Começa a influenciar as pessoas contra Deus, a pecar contra Deus, com o mesmo pecado que ele cometeu no céu. Olha aí, vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo de número 3 a 6. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pode continuar até o 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí para você ver. O maligno não bastasse a sua intenção de tomar o trono de Deus, ele é deposto do céu, jogado por terra,
chega aqui, ele continua com o seu intento, agora influenciando os filhos de Deus a praticar o mesmo pecado. E começa lá por Eva. Começa por Eva, que recebe a ordem de Deus para não tocar em determinado lugar, mas lá vai lá o Satanás para seduzir ela aqui. Você sabe por que ele está dizendo para você? Porque você vai ficar igual a ele. Qual que era a intenção de Satanás no céu? Ser igual a Deus ou mais do que Deus. Agora ele vai instigar ela aqui. Você vai ser igual a ele. Instigando a inveja dentro do coração de Eva. Não só a inveja, como a cobiça. De querer não só parecer como ser como Deus. De assumir, de usurpar um lugar que não é dela. E lá vai ela lá atrás. É seduzida a ponto de cair no pecado. No pecado da desobediência a Deus, através de quem? Da inveja e da cobiça. Mesmo sentimento que fomentou o pecado contra Deus, a inveja e a cobiça. Ah, é mesmo? Vou parecer com ele? Olha que legal. E já começou a olhar, não, esse fruto é tão gostoso, né? As coisas tão legal, né? Por quê? Por que ela já olhou o fruto? Olhou para o fruto, achou o fruto bonito, aprazível, agradável aos olhos. Porque ninguém tem inveja. Você já viu alguém ter inveja de gente feia? Inveja de pobre? Inveja de derrotado? Inveja de quem não tem nada? Todo mundo que tem inveja de quem tem alguma coisa, né? Mas às vezes as pessoas têm inveja da gente, às vezes nem é pelo bem, é pela cobiça. Sim. Nem todo mundo tem bem, mas chega uma pessoa aqui que é uma pessoa agradável, uma pessoa que tem autoestima elevada. Chega aqui uma pessoa que é uma pessoa que tem simpatia de todos, uma pessoa que é bem quista no meio do povo. O outro chega aqui já tem inveja dele, né? Eu já passei por aí afora nessa vida ministerial aí, eu já senti isso uma vez, né? Que onde eu estava, em determinado lugar, as pessoas começaram a ter simpatia pela pessoa, outro chegou e ficou incomodado com isso. Ficou incomodado pelo fato de enxergar que as pessoas tinham simpatia pela minha pessoa. Então isso aí são sentimentos diabólicos para a destruição. Porque a pessoa ela vai sentindo aquilo dentro dela, que vai remoendo, vai tirando a paz dela, ela vai trabalhando. Como é que eu posso fazer para destruir aquela pessoa, tirar essa alegria que está me incomodando? Eu não posso permitir que isso aconteça. E assim Satanás trabalhou com Eva. Olha mais essa continuidade aí quando a gente vai ver em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 5. Bem pertinho de onde estava aí. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Olha aí para você ver. Qual que foi a razão da ira de Caim para com Abel, seu irmão? Qual foi a razão? Inveja. A inveja. Ele olhou para o seu irmão e os dois fizeram uma oferta ao Senhor. Os dois ofertaram algo para o Senhor. Mas a oferta de Abel foi agradável ao Senhor. De Caim, Deus não tinha dado a ele resposta alguma. E como ele viu a resposta de Deus para seu irmão, o semblante dele caiu logo. Ao invés de ficar alegre, meu irmão, olha que legal, Deus atendeu, né, a sua oferta, o seu sacrifício, que bacana. O que você fez? Vamos fazer também, né, para a gente regozijar junto? Não, diz que o semblante dele caiu. Não é assim que acontece com o invejoso, irmã Vera Luz? Cai o semblante quando a pessoa chega alegre. Deixa eu contar uma bênção aqui. Não, você não precisa ver o que aconteceu comigo hoje. Ao invés de ficar alegre, porque a Bíblia nos orienta, alegre porque se alegra, ele fica triste. Fica chateado com a alegria do outro. Ô irmão, vou lá, você conhece minha casa. Quero que você conheça a casa que eu vou construir e tal. Chega lá e fica olhando. Não, minha casa. Nossa, lá em casa não tem isso não. Quem dera, começa a comparar e o semblante dele começa a cair. Deus foi com você, não foi comigo. Devia ter sido também, né? Não tenho orado tanto pedindo Deus para me dar, né? E tal.
começa o semblante cair, em vez de ficar alegre, satisfeito com a alegria do outro, né? Fica o semblante caindo, foi isso que aconteceu, caiu, o semblante dele caiu, ele ficou entristecido. Por que Deus recebeu ou não recebeu a mim? Só que o segredo do Caim e do Abel estava aqui, ó. Porque o texto que o pastor leu aqui, vocês podem ter acompanhado, ele diz assim, que Abel entregou a primícia da sua obra, o melhor que ele tinha. Já o Caim entregou uma oferta, ou seja, algo indeterminado, qualquer coisa. Sobrou. Então, qualquer coisa. Entregou uma oferta da sua horta. Ele era lavrador e chegou lá, tinha lá um monte de igual, vou entregar isso aqui para o Senhor. Vou entregar isso aqui. Entregou lá. Já o Caim não, peraí, eu vou entregar o meu melhor. Vou entregar o meu melhor. A Bíblia vai dizer que entregou os primogênitos dos seus animais, da primícia da gordura, da primícia. E disso Deus se agradou. E aí que está o segredo. Mas muitas vezes o invejoso não consegue enxergar o segredo do outro, do sucesso do outro. Ele quer enxergar é só o resultado. É só o resultado. Ele não quer olhar o segredo que o outro fez para alcançar aquilo. Ele não quer ver que a irmã Luciana acorda todo dia 5h30, tem que pegar o ônibus ali, pesadão ali. Ela é baixinha, não consegue segurar lá no alto. Né? Tem que sair esfregando no meio e tal, até chegar num determinado ponto que ela vai apresentar o fruto do resultado do serviço dela. E o outro que chega, está pagando bem a prefeitura, hein? Está pagando bem, tal, né? E aí fica incomodado, entristecido, às vezes dá aquele sorriso amarelo, mas por dentro está corroendo, os ossos dele estão apodrecendo por dentro de raiva. Porque fica incomodado, né? Fica incomodado, olha aí. Números capítulo 16, versículos de 1 a 3. O que fala aí? Um outro invejoso aí. Números capítulo 16.